Foi aprovado pelo Senado o projeto que estende a desoneração da folha de pagamento até o fim deste ano. Então vamos entender a medida com o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, o Flávio Roscoe, a quem eu agradeço demais a presença aqui no Jornal da Manhã neste domingo. Bom dia a todos telespectadores da Jovem Pan, eu que agradeço aqui a oportunidade. Flávio, muito bom dia. Então a gente já começa abrindo a pergunta que eu acho que a principal preocupação é se a continuidade da desoneração pode promover um aumento de impostos. Olha, a desoneração, na verdade o termo adequado não é desoneração, né? É mudança da base de cálculo. Desde quando foi criada, mudou a base de cálculo. Em vez de recolher o INSS sobre a folha de pagamento para alguns setores, passaria a ser o faturamento. São setores que normalmente empregam muito aqui no Brasil e esses setores, então, fazia sentido para que a gente pudesse ampliar o volume de empregos ou melhorar a qualidade dos empregos gerados por esses segmentos, que a base de contribuição desses segmentos para o INSS, ao invés de ser os salários, fosse o faturamento das empresas. Então, o que a gente chama de desoneração, na verdade, é a troca da base de contribuição, deixa de ser a folha de pagamento para o faturamento. Vários setores foram abarcados nessa iniciativa e ao longo do tempo foi reduzindo o número de setores que estavam incluídos. No momento nós temos 17 setores, são setores que têm uma empregabilidade muito alta e que muitas vezes estão sujeitos aí à concorrência com os produtos importados. Então, a desoneração veio com o intuito de dar maior competitividade e permitir a geração de empregos. Se houver o fim da desoneração, com certeza a carga tributária vai aumentar, principalmente a carga tributária sobre o emprego, que no nosso entendimento é a mais nociva no Brasil. Além disso, o governo vem pedindo compensações pela desoneração, o que nós não entendemos que não é justo, porque a desoneração já existe há quase mais de uma década. Então, ela não estava presente no nosso orçamento, ela não estava presente nas contas públicas. E, mesmo assim, houveram negociações paralelas. Por exemplo, na aprovação da subvenção, já foi majorado um aumento de tributo em contrapartida à desoneração. Isso foi negociado no Congresso em dezembro do ano passado. A subvenção passou, vai trazer ganhos tributários da ordem de 40, 50 bilhões de reais por ano para a União, maior do que a desoneração, por exemplo, do setor industrial, que está na faixa de 10 bilhões o impacto, se for calculado, o acréscimo de impostos que haveria. E o governo fica a todo momento pedindo mais tributos para compensar algo que não deveria ser compensado, porque já não estava no orçamento, e que, em tese, no ponto de vista negocial, já foi compensado lá com a subvenção. Agora, presidente, já que o senhor foi tão completinho na resposta, eu vou mudar um pouquinho de assunto agora, porque a gente pode ter, a partir agora de setembro, teremos mais uma reunião do Copom. Não há uma indicação clara, não há um guidance, como se fala no linguajar do mercado, para que haja uma alta na taxa básica de juros, mas há uma possibilidade, isso não está descartado. Galípolo falou sobre isso na semana que passou, o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também falou, e recentemente o presidente da Fiesp, aqui de São Paulo, o Josué Gomes, ele chegou a criticar essa questão dos juros mais altos, porque, segundo ele, isso acerta em cheio o setor produtivo. E eu queria te ouvir sobre isso. Claro que juros mais altos são sempre nocivos ao setor produtivo. Eles geram perda de competitividade, geram uma redução da dinâmica da economia, mas, infelizmente, esse é o propósito das ações quando você tem um risco inflacionário. E por que nós temos risco inflacionário no Brasil hoje? Pela expansão do gasto público, né, e pelo déficit das contas públicas. Então, na verdade, essa instabilidade do déficit das contas públicas acaba sendo compensada pelo juro. No meu entendimento, não haveria necessidade de aumento da taxa de juros, porque a taxa de juros já está num patamar relativamente alto comparado aí com as taxas de juros internacionais. Então, eu acredito que, neste caso, o aumento está vinculado diretamente, na minha leitura, à expansão do gasto público e, com isso, consequentemente, o aumento do déficit público. E aí, a necessidade do choque na taxa de juros
E, para mim, o patamar atual já é um choque. Bom, eu vou incluir o nosso time de comentaristas para que possam fazer perguntas também, começando pela Luana. Bom dia, Flávio. Nós estamos acompanhando aí uma série de discussões que tem como foco essa preparação das contas públicas para que a gente cumpra a meta fiscal, né? E uma delas é a reforma tributária, que foi amplamente debatida aí nos últimos anos e que agora está passando pelo processo de regulamentação. Um dos pontos que está nessa lista é justamente a desoneração, uma busca aí do governo para que haja fôlego, haja espaço, né, suficiente dentro da arrecadação para compensar e chegar aí nos números que são previstos nas nossas metas. Na sua visão, a desoneração ela foi planejada, ela foi pensada ali no momento de pandemia, onde era realmente importante ter esse incentivo. A gente já passa aí de 2 anos do fim desse processo. Isso mostra também uma dificuldade da gente encontrar qual é o mundo ideal nos percentuais, né, de impostos e a forma como a gente está tributando a folha de pagamento, essa discussão trabalhista, né? Qual que é, na sua visão, o mundo ideal para que a gente consiga tanto resolver, né, ou cumprir a meta fiscal, mas não prejudicar os negócios, a evolução dos negócios no país, tendo em vista que essas medidas vão chegar ao fim em algum momento, né? Qual que é, na sua visão, o mundo ideal? A gente conseguir acomodar essa mudança, né? Essas mudanças que estão acontecendo na reforma tributária? Tem outras pautas no Congresso que você acredita que deveriam estar em discussão para que a gente conseguisse garantir esse equilíbrio sem prejudicar os negócios? Luana, ótimo aí seus comentários. E parte das pessoas tem essa percepção, mas eu tenho uma visão um pouco diferente, porque, primeiro, a desoneração não é oriunda do período da pandemia, ela é oriunda muito antes disso, né? Ela foi discutida há mais de 15 anos que ela vinha sendo debatida com o intuito de recuperar a competitividade dos setores que mais empregam no Brasil, porque a carga tributária em cima da folha de pagamento era muito alta. E aí, naquele primeiro momento, foram contemplados alguns setores que concorriam com produtos importados. Depois houve um aumento do número de setores envolvidos na desoneração. Na época da pandemia, a gente teve outra medida, que foi a possibilidade de redução de jornada de trabalho, né, com parte da redução dos trabalhadores e subsídio por parte do governo. Você poderia reduzir a jornada ou suspender a jornada. Foi esse o incentivo que foi dado durante o período da pandemia, que já acabou, né? A desoneração, portanto, ela é muito antes disso, ela pregressa isso, e o objetivo dela era dar competitividade. Então, na verdade, a desoneração, ela não é um incentivo novo. É o governo, na verdade, na tentativa de aumentar a arrecadação, ele começou a olhar onde ele poderia aumentar a arrecadação e vem fazendo várias medidas pontuais. E uma das coisas que o governo tomou decisão era não renovar a desoneração que venceria no ano passado. Acontece que o Congresso tomou decisão na direção oposta, de renovar. Então não foi uma renúncia fiscal, porque ela já era uma renúncia fiscal existente, ela não é uma nova renúncia fiscal, ela não aumentou o gasto público, ao contrário do que o governo vem tentando passar. O que, na verdade, está acontecendo no Brasil é que o governo tem gastado muito, e, ao gastar, cabe ao Ministério da Fazenda a difícil tarefa de buscar novas fontes de receita. E foi o que aconteceu quando o governo propôs o fim da desoneração, e é o que vem acontecendo a cada medida de novo aumento de tributo ou uma nova criação de taxa. E isso só está ocorrendo pela expansão do gasto público em diversas frentes. Então, na minha leitura, a reforma tributária ela teve um grande equívoco, que ela não tratou da folha de pagamento, ela não tratou dos impostos sobre a folha, que são muito nocivos. E a desoneração era o único mecanismo que tornava essa carga um pouco mais leve para alguns segmentos, e agora tem-se o fim da desoneração. Na minha leitura, o Brasil deveria caminhar
efetivamente uma desoneração total da folha. Não tem cabimento a gente tributar o trabalho dos brasileiros e tornar a sua mão de obra mais cara vis-à-vis comparado aos países do mercado internacional. E a nossa carga tributária sobre a folha é das mais altas do mundo, na verdade é a mais alta do mundo, pelo menos das principais economias. E isso traz uma perda de competitividade muito grande para o Brasil no cenário internacional. Então, respondendo à sua pergunta, sim, o governo precisa tomar medidas que reduzam o gasto público. Sim, a reforma tributária ela pode ser um alento nesse cenário, embora ela não será implementada no curto prazo, porque é a transição do sistema. E o que nós temos de cuidar é para não haver mais uma expansão da carga tributária brasileira, que já é altíssima e penaliza muito os consumidores brasileiros e todos aqueles que planejam investir no Brasil. Roberto Mota. Presidente, muitos economistas dizem que a única causa da inflação é a emissão excessiva de moeda pelo governo e o governo emite essa moeda porque o governo gasta demais. Aí, para tentar controlar a inflação gerada pela emissão de moeda, o Banco Central tem que subir os juros. E para financiar os seus gastos crescentes, o governo tem que aumentar sempre a carga tributária, já chega perto de 40% do PIB. Ou seja, a gente está no pior de todos os mundos. Como é que, na sua opinião, o Brasil pode sair desse ciclo vicioso? Roberto, eu estava pensando aqui exatamente na sua afirmação, é um ciclo vicioso da economia. E a gente tem que ir para um ciclo virtuoso. E como é que a gente chega lá, efetivamente? É, de fato, reduzindo o tamanho do Estado, reduzindo o tamanho do Estado para o consumidor brasileiro. O Estado hoje já consome 40% de toda a riqueza gerada no Brasil, com a entrega de péssimos serviços, péssima contrapartida para o tamanho dessa carga tributária. São poucos países no mundo que têm a carga tributária brasileira e os que têm um sistema de assistência social infinitamente superior ao brasileiro. Então, o Brasil está efetivamente no pior dos mundos, quer dizer, uma carga tributária altíssima, uma péssima, fraca contribuição de contrapartida para a sociedade. Então, além dos 40% de carga tributária que a gente tem, Roberto, a gente tem que ter segurança adicional. Então, os porteiros em condomínios, a própria guarda municipal, por exemplo, que foi criada em vários municípios, que é um novo custo para a sociedade. Você tem que ter saúde privada, um número enorme de brasileiros tem plano de saúde privada. Você tem escolas particulares no Brasil também, um número enorme de brasileiros estão em escolas particulares. Ou seja, isso tudo era gasto público que acaba sendo arcado pelo privado. E além disso, o privado ainda arca com uma carga tributária altíssima. Então, essa é uma discussão que a sociedade brasileira tem que ter. Nós temos que ir para o círculo virtuoso. E como se dá esse círculo virtuoso? Nós temos que reduzir o tamanho do Estado. E, infelizmente, o que a gente vê são tratativas de ampliar em muito gasto público, ampliar o tamanho do Estado e aumentar o peso dele sobre o cidadão, mas muitas vezes o cidadão não tem essa percepção. E ao fazê-lo, em muitos casos, a gente amplia o gasto público e reduz a competitividade da economia. Mas as pessoas não têm, infelizmente, essa percepção ou esse cenário não é passado. Então, nós precisamos rapidamente desmontar esse ciclo vicioso da economia para poder reduzir a taxa de juros efetiva que a sociedade brasileira paga, mas não porque nós queremos reduzir, mas porque há condições para que haja redução da taxa sem haver uma expansão do choque inflacionário, sem haver risco para a estabilidade da nossa economia. E o único caminho para isso não é através de novas receitas, e sim redução da despesa. Nós conversamos ao vivo com o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, o Flávio Roscoe, quem eu agradeço demais aqui a participação no Jornal da Manhã. Obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado a todos.